que deve ser, de alguma forma, suspensa ou vista com olhos um pouco mais, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de teoria, né? Eu cito, né, num dos nossos slides aqui, dois autores, né, que são defensores, um do livre-arbítrio e o outro do servo-arbítrio, né? Agostinho, como era um filósofo e um teólogo cristão, ele vai defender o livre-arbítrio, né? Já o Schopenhauer, que é um filósofo alemão do século XIX, vai defender a tese da negação do livre-arbítrio, né? Ele escreve um livro que vai determinar as teses contrárias a essa ideia de livre-arbítrio, né? Então, a ideia do livre-arbítrio é que, de alguma forma, os seres humanos são livres e, portanto, podem ser julgados, né? Então, isso é fundamental para a nossa aula de ética, porque esse é um pressuposto social, esse é um pressuposto do convívio social. Ora, por quê? Porque todo o direito civil constituído, não é? Toda a ordem jurídica da sociedade, o direito penal, o direito civil, estão baseados na ideia de que os seres humanos são livres. Por isso são imputáveis, né? Nós podemos ser julgados pelos nossos atos. Então, veja, um conceito que na história do pensamento é debatido até hoje, figura como um conceito fundamental da ordem jurídica, da ordem social, né? E só existe ordem social exatamente porque existe o pressuposto da liberdade. Então veja como um problema filosófico acaba entrando no nosso dia a dia como um problema, uma questão prática, né? Nós somos incitados pela lei a agirmos com liberdade, né? A observarmos as regras e as normas que as leis nos impõem. Muito bem. Então, existe a questão filosófica e existe a questão jurídica. O que nós devemos notar é que a aceitação da responsabilidade de cada um pelas suas ações é um pressuposto social, né? Então, as sociedades modernas partem do pressuposto de que nós somos livres, né? Nós não podemos desenvolver uma argumentação diante do aparato jurídico de que não somos livres. A sociedade vai nos julgar como seres livres e racionais. Temos a capacidade de entender as normas e temos a liberdade para agir. Por isso que os seres humanos são julgados e os animais não. Então, a liberdade é um pressuposto da vida em sociedade. Depois nós vamos ver que a autonomia é um pressuposto da cidadania. Então, nós temos aqui elementos teóricos fundamentais para o que vai determinar a nossa vida em sociedade, né? Por isso, a ética é um fundamento da vida social. O problema que se encontra é a forma como os seres humanos tendem a agir, né? Então, partindo do pressuposto que os seres humanos têm um nível de liberdade, né? Se ele tem um nível de liberdade, o ser humano ele pode agir de um ponto de vista mais egoísta ou mais altruísta. Então, a definição de egoísmo é aquela ação que visa